Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar num dia, numa noite em que o Brasil, graças a Deus, a seleção brasileira conseguiu vencer. Até onde vai, não sei. Existem as ideias mais diferentes umas das outras. Falando em coisas boas, o TRF4 homologou a delação do ex-ministro Antônio Palocci à Polícia Federal. Isso é uma boa notícia, não é? Muito, assim como o Brasil que venceu o jogo de hoje. Até me entusiasmei com a Copa. Isso. Mas não é Copa, é Mundial, Magda Beatriz. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Vamos lá. Não, eu quero dizer para vocês que eu sou um otimista. Eu sou um otimista com a seleção brasileira. Sofri hoje, eu não pude, eu estava na rádio, né? Mas a gente estava vendo no monitor ali. Não se ouvia, diz que o Galvão Bueno, para ele o Neymar é o maior jogador do mundo e tal. Tem uns exageros aí da rede da Vênus Platinada que me deixa surpreso, porque não pode, você tem que ser pelo menos minimamente isento nos seus comentários, principalmente quando tem 100 milhões de pessoas em todo o país ou mais assistindo você. Mas sou otimista, eu acho que a seleção brasileira está se encaixando e vai melhorar. E quanto à delação do Palocci, realmente o Palocci conhece todos os meandros, todos os melindres, se eu posso usar esse termo, no que diz respeito ao governo do senhor Lula e da dona Dilma, que ele foi ministro, né? Todo mundo conhece. Aliás, ele é uma das figuras mais conhecidas e antigamente respeitadas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, porque primeiro ele tem formação, médico, é um homem inteligente, conversei com ele algumas vezes lá em São Paulo, até entrevistei ele em outras épocas, quando era prefeito de Ribeirão Preto, ele foi eleito prefeito de Ribeirão Preto. Então isso é uma boa notícia. Então, duas boas notícias. A primeira boa notícia é os 2-0 do Brasil, 45 minutos do segundo tempo e 48, sei lá quantos minutos, e o que aconteceu com essa delação do senhor Palocci. Fale, doutor. Dona Magda, boa noite. Boa essa noite. Respeitável bancada aqui. Que legal. Como o senhor é educado, um dia eu vou chegar aí. Pois não, tenho me esforçado para. É que eu tive pais maravilhosos. Dona Magda, a senhora se lembra que eu me dirigi à senhora na semana passada, no dia de Grêmio. Coração é coração. No dia do primeiro jogo da seleção brasileira, eu disse assim: vejam os 5 títulos mundiais, peguem a escalação do primeiro time e vejam o time que foi campeão no último jogo. Nunca é o mesmo. Sim. A Copa, essa fase classificatória é para os times irem se ajeitando. E hoje surgiu... Exatamente. Que o Mundial. E hoje, no Mundial, nós podemos observar isso. O time surgiu um jogador chamado Douglas Costa, que provocou uma alteração e se candidata muito à titularidade, porque ele deu uma agressividade muito forte. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, já para devolver a palavra para a bancada, é assim, ó, eu discordando até, eu acho que é do meu amigo Chicão, essa posição, eu não tenho misturado a seleção que disputa o Mundial, o Scred Canarinho, que disputa o Mundial, eu não tenho misturado com questões políticas. Políticas eu combato aqui, combato através dos políticos corruptos. Futebol, é um divertimento, é um lazer, assim como o meu Grêmio, né? Então eu tenho torcido para a seleção, torço que a gente tenha essa alegria, o que não vai me impedir de vir segunda-feira aqui dizer quem foi preso, quem não foi, combater e fazer como tenho feito diariamente. Muito bem. Senhor Gustavo Vitorino. Eu acho que a seleção brasileira hoje mostrou um esforço, uma dedicação que até então não tinha mostrado na primeira partida. Agora ficou evidente de que a Suíça não é aquela galinha morta que a gente pensava, não. Hoje à tarde ela deu um calorão na Sérvia, ganhou de 2-1 e olha, pelo segundo tempo poderia ter feito até mais. Então eu acho que a partida que o Brasil fez contra a Suíça não foi tão desprezível assim. Agora, o time tem defeitos, é evidente que tem defeitos. Agora, tá todo mundo em cima do Neymar. Gente, o Neymar tá jogando descontado. Ele não tá curado do pé. Claro que não. Eu conversei com um amigo ortopedista hoje, liguei para ele, eu digo, pô, como é que fica essa... Ele disse, Gustavo, um enxerto de osso no pé 6 meses. O Neymar parou 3. Ele não por mais jovem que ele seja, por melhor que seja. Ele está enfaixado, ele está tomando injeção no pé, ele está descontado e ele está irritado.
Está irritado porque ele não consegue, ele não tem a velocidade dele, ele não tem aquele arranque. Então, assim, é muito fácil criticar a seleção brasileira, todo mundo criticou. Até teve uma piada hoje que percorreu a internet, bem divertida, sobre a ligação do Pelé, né? Que a imprensa russa teria ligado para o Pelé e perguntar: Pelé, e aí, a seleção de 70 ganharia da Costa Rica? E o Pelé disse: sim, ganharia. De quanto, Pelé? 1-0. Pô, Pelé, só 1-0? Você tem que entender que nós todos já estamos com mais de 70. Então, assim, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, o Brasil está mostrando uma reação. Isso que o Ruschel falou da entrada desse menino Douglas Costa. Tem iniciativa, coisa que o William não estava tendo. Para quebrar as linhas, né, Gustavo? Me surpreendeu. O primeiro gol também. O Fagner jogou bem. Fagner jogou bem. Eu esperava que ele fizesse uma partida tímida, se projetou, jogou bem. Então tem gente que jogou bem, tem gente que tá jogando mal. O Paulinho não, é a segunda partida que ele não responde bem. Então, assim. O Marcelo jogou mal. O Marcelo jogou mal. O Marcelo jogou mal e jogou mal. Mas acontece. Tem uma máxima que diz o seguinte: o time que termina a Copa do Mundo nunca é o mesmo que começa. É verdade, que mais ou menos foi o que tu disseste. Acho que vai se confirmar isso, né? Chicão. Eu acho que o Brasil fez uma apresentação sofrível. Veja só, a Costa Rica só tem um jogador a nível internacional, o goleiro Keylor Navas, do Real Madrid. O Brasil, com uma seleção que é uma das mais caras do mundo, um time top, saiu um gol no finzinho que decretou o segundo gol. Mas não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que o Brasil, o caminho dele vai ser muito difícil, porque ele vai se encontrar com uma Alemanha provavelmente nas oitavas de finais. Tem certeza disso, né? Porque eu acho que a Alemanha não consegue ser primeira do grupo e o Brasil vai ser primeiro do grupo. Porque o Brasil tem mais time. Ganha da Sérvia, ganha. Tem mais time que a Sérvia, ganha, sabe? E ganha, agora pegou uma autoconfiança e vai se cruzar com a Alemanha. Isso aí pode ser uma crônica de uma morte anunciada, uma Alemanha nas oitavas de finais. Mas hoje eu fiquei muito feliz, não pelo jogo do Brasil, porque ao contrário do Ruschel, eu não misturo política com futebol. Eu misturo... Não, ao contrário, é igual a ele. Eu misturo CBF com futebol. CBF não vale nada, não merecia nada ter o apreço do povo brasileiro. Agora a Argentina teve uma sobrevida. E eu fiz um cálculo, a Argentina ganhar de 2-0 da Nigéria não é nada difícil para a Argentina. Sim. Ela encaixando. A Islândia pode ganhar até de 3, que não pega mais a Argentina, nem no saldo de gol. Então, acho que a Argentina provavelmente vai para as oitavas como segunda do grupo. Aí vamos ver o que vai dar, né? E sobre o outro assunto que eu trouxe aqui, que é a delação do Palocci. Eu não quis. Você não quis misturar, claro, porque esse assunto do Mundial tem uma importância, uma repercussão até social, né? E eu acho que todos queriam na bancada dizer alguma coisa. Então, e acho que a gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos falar sobre a queda do Tite, vamos falar sobre o choro do Neymar. Pois é, o juiz não marcou falta no Tite, né? Eu achei um absurdo. E o cara se atirou pra cima dele. E falta de cartão amarelo. Falta de cartão amarelo. Falta por trás, Então, antes da gente mudar, eu mesma chamei para mudar, mas eu me lembrei do seguinte: tanto foi hoje no Jogo do Brasil e mais algum, ou foi ontem que o VAR foi usado? Novamente hoje. E foi de forma decisiva. E era pênalti, né? Agora vou dizer que juiz macho, né? Bem, dessa parte eu entendo pouco, né? Vou deixar para uma manifestação feminina da bancada. Vou deixar uma feminina. Não, tem nos dado uma tranquilidade, eu volto a dizer, numa coisa o Chicão está correto, quando o lance é interpretativo, seja por VAR, seja por 3 ou 4 pessoas, sempre a interpretação poderá ser diferente. Agora, quando é objetivo, quando tem uma câmera na linha da bola e ele define se é impedimento, ele define se a bola entrou, ele define se a mão bateu, nós alterávamos o resultado, às vezes, de uma competição por não usar um documento que todos os outros esportes já usam. Então, me parece, esse o avanço. Agora, sempre terá discussão. Só que nós imaginávamos, dona Maria, que o futebol perderia a graça e, pelo contrário, ele está criando um novo processo. O estádio fica uma tensão muito legal. Inclusive, o que me chamou a atenção foi a segurança de todos que estavam apresentando, narrando. Foi porque não sei o que, isso é uma barbaridade, vai roubar do Brasil. Não foi.
Agora, com que cara fica o sujeito que é pago para narrar uma partida? Você sabe que eu vou discordar de vocês educadamente. Sabe que eu acho que quem desmarcou aquele pênalti foi o Neymar? O Neymar que desmarcou o pênalti. Ele fez um escândalo. Quando ele abriu os braços e simulou a fratura exposta, o juiz marcou. Mesmo. Aí, quando foi ver, o juiz, sim, houve um empurrão, houve o pênalti, mas ele fez um escândalo tamanho que o juiz ficou constrangido de marcar o pênalti. Se o juiz fosse macho, tinha posto o Neymar. Tinha por simular. Esse troço eu também acho, machismo, de machismo, é uma matéria que eu passo a lolado. Isso é coisa de... Não, querida, é que assim, ó. Vocês estão falando com muita convicção sobre machismo. Quem muito fala, pouco faz. Presta atenção. Por que eu estou insistindo? Porque nós estamos no Rio Grande do Sul. E essa é uma terra de gaúcho, terra de macho. Então o cara que banca isso tudo é porque é macho. Machucado. Não interessa se tu acha, não tô querendo que tu aches se é ou se não é, eu que tô dizendo. Ainda bem que a senhora não pediu a minha Vamos lá, vamos falar então sobre a delação do Palácio. Posso abrir os trabalhos? Pode. O desembargador Gebran Neto, que é do TRF4, ele era o relator, ele homologou essa delação. Não se tem os termos, que não foi publicado, os termos dessa delação, mas se tem várias ilações, e o Marley, com muita felicidade, ele nos narra que ele foi ministro de dois ex-presidentes. E que ele tem, como se diz, não só a chave do cofre, como a chave das informações. Sim. Então, o que se espera não é o número de inquéritos que poderão derivar dessa delação. Me parece que a especulação hoje trabalha em cima disso. Não só provas que poderão ser levadas aos processos já em andamento, mas o número de processos que poderão se originar a partir dali. Ele tá preso por um envolvimento com a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras, né? Esse é o problema dele, né? Esse é o objeto. Esse é o objeto da prisão dele onde ele está. E a partir desta delação, ele pretende reduzir essa condenação e oportunizar a condenação de outros corruptos. Muito bem. Gustavo, tem alguma relação? Eu tenho sobre a Petrobras, Vitorino. Essa aqui é muito interessante. Quanto desvalorizou a Petrobras depois da greve dos caminhoneiros? Eu estou aqui com o resultado escrito aqui. As ações ordinárias caíram 39,5% e o valor do mercado da estatal se desvalorizou em 58%. Isto foi antes de sair o ajuizamento desta ação, da sentença essa, dos 15 bilhões dos funcionários da Petrobras, mais os 2 bilhões que vão aumentar na folha de pagamento da Petrobras em função dessa decisão tomada ontem. Quer dizer, hoje, ou na próxima avaliação, eu tenho a impressão que a Petrobras não vai valer absolutamente nada. Será que não é um grande projeto para que ela seja vendida, para que ela não seja mais uma estatal, para que ela seja colocada no mercado internacional, para que ela seja vendida à Petrobras? Pode ser que tenha alguma coisa, porque é muito golpe em cima de uma empresa. É muito golpe em cima de uma empresa. Pois é, eu estou apenas colocando na mesa. Tomara que seja, só que a ação partiu dos funcionários, dos sindicatos, né? Agora, essa história do Palocci, sabe quem é que está tremendo as perninhas? O mercado financeiro. Porque o Palocci era digamos assim, o homem forte das relações do PT com o mercado financeiro. Era o Leme, né? Ele fazia a ligação do Partido dos Trabalhadores, mercado financeiro, governo federal. Ele era a ligação. Olha, decisões do CARF, muitas baseadas fiscalização do Banco Central em cima de coisas de bancos e outras instituições financeiras aí. Tudo isso passava pela mão do Palocci. Ele era o coordenador, ele era a cabeça pensante, ele era a ouvidoria do mercado financeiro na ligação, tanto com a presidência da República, quanto com o comando do PT. Via a presidência da República, o comando do PT. Então, assim, a hora que ele abrir a boca, anotem, vai ter tanto banqueiro enrolado. Eu acho também. É impensado o número de inquéritos, é impensável. Ele vai provocar uma avalanche. Agora, é aquela coisa, né? Denúncia com provas. Não adianta chegar lá e dizer... sem provas, mas ele participava de tudo. Ele tem, Gustavo, eu quero lembrar, porque essa delação dele não foi feita agora, há 10, 15 dias, não. Quando ele sentiu, ele está preso desde 2016.
Quando ele sentiu que a Lava Jato pegou, e vou me permitir que essa expressão seja minha, a Lava Jato pegou, porque no início ninguém acreditava, e que ele ia ficar guardado como foi, ele está desde 2016, nós estamos em 2018, ele procurou as instituições, ele procurou o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, e ele se ofereceu para fazer, inclusive no início não prometeram nada para ele, e ele disse, não, mas eu quero contar. Eu quero contar. É esta agora ele que tá ferido, quase... viu? Mas tá magoadinho. E essa delação, Gustavo, que está sendo homologada tanto tempo depois, eu acho que acho que até o Ministério Público estava avaliando como é que ia lançar isso aí, como é que vai avaliar, porque deve estar mexendo com gente muito grande que a gente não dimensiona. Porque ele não tem não teve a vivência que tem o Zé Dirceu, que vai morrer mudo, né? E também ele foi abandonado, né? E é isso que ele não está aceitando, né? Não está aceitando. Porque praticamente ignoraram ele lá. E aí ele foi o cara mais importante em todas as operações. Olha aqui, ó, foi o que ele disse, eu fui útil. Quando eu deixei de ser útil, me abandonaram. Olha aqui, ó, uma informação assim urgente, de última hora, enfim, e toda a notícia é essa. Após a decisão do TRF4 de negar recurso de Lula ao STF, Edson Fachin cancelou o julgamento de pedido de Lula para ser solto. Foi informação de um... No dia 26, exatamente. Agora? A segunda turma analisaria o pedido nesta terça-feira, dia 26. Mas essa notícia porque ela é simultânea, talvez seja isso. Hoje entrou outro pedido do Lula. Do TRF4. Hoje entrou outro pedido do Lula no STF, pedindo que se não, talvez eles já tinham essa informação privilegiada. Porque eu não tinha entendido o pedido, até ia trazer para a bancada. Que se não fosse acolhido, se ele não fosse solto lá dia 26, que lhe fosse concedida a prisão domiciliar. Então, hoje, com tornozeleira. Vem ao encontro, então, disso que eu estou dizendo aqui. Então, hoje foi protocolado no STF, e não tem data para julgamento, um pedido que foi protocolado lá, que eu não consegui entender ele, porque se existiria um julgamento de pedido ele dia 26, ele já estava... Talvez ele já tinha informação nos bastidores. E talvez essa informação tenha sido divulgada mais tarde, ou vazou mais tarde. Mas qual é o motivo da suspensão? Não, isso aqui é só o que eu tenho por enquanto. Foi suspenso. Tá? Foi suspenso, tá? Gustavo, então, se fazer assim, ó, ali. Depois do TRF negar o recurso, tá? No STF, Fachin resolveu cancelar. Agora vamos ver se a gente tem mais informações. Essa aqui era uma manchete, assim, de início de noite. Eu tenho uma pérola. Fale. Uma pérola do presidente do PDT, o Carlos Lupe. Tu adora. Eu acho que tu gosta do Carlos Lupe. Então é pérola. O Lupe disse o seguinte: cada vez mais o Ciro Gomes está parecido com Brizola. E coitado do doutor Leonel de Moura deve ter se revirado no caixão. Mas o Ciro Gomes parecido com o Leonel, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, são duas pessoas totalmente diferenciadas, diferentes e tal. Quer dizer, por favor, Lupe. Procura a tua turma. Olha aqui, a dona Rosinha de São Leopoldo está dizendo: oi, Magda, você está belíssima com essas cores e o Chicão está um gato com esse look. Beijo a todos. Adoro vocês. Rosinha de São Leopoldo. Rosinha, eu, inclusive, quando o Chicão entrou hoje na nossa sala, eu disse: que casaco bonito, tu estás muito elegante. Verdade. Mesmo com uma camiseta, tira lá os bracinhos assim que fica melhor. Uma camiseta que eu botei quando eu estive no Peru, eu estive em Nazca, aquela planície que diz que os extraterrestres que fizeram aquelas estradas lá, muito legal, homenagem ao Peru, que foi eliminado da Copa do Mundo, que eu conheci Paulo Guerreiro no Rio de Janeiro, porque ele namorou a filha da Monique Evans. Paulo Guerreiro é um dos maiores pegadores que tem. Quando esteve aqui em Porto Alegre, jogou no Flamengo, foi para o Internacional, depois foi para Padre Chagas, um cara todo tatuado. Um artista de cinema. Pega a gente, mas ficou fora da Copa. Olha aqui, ó. Oi, Magda. Aqui é o Carlos de Esteio. Como fala bobagem esse gordo Gustavo? Como ele é fraquinho. Que isso? Que ofensa. O seu Carlos de Esteio... Sabe o que é? É que eu falei da Petrobras, ele deve ser funcionário da Petrobras. E aí não quer ir para a iniciativa privada. O cara não quer ir, porque a iniciativa privada não tem aquela, beleza, né? É mais embaixo, né, meu irmão? Tem que criar todo dia. Seu Carlos, em respeito aos seus cabelos brancos, eu não vou responder ao senhor. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado. E vai emagrecer, para o senhor não chamar mais. Dona Magda, eu não queria... Como assim?
Eu não sou gordo, eu sou fortinho. Tá fortinho. Eu queria voltar, porque eu sempre tento entender, e a gente sempre tem medo de acordões, né? A gente tem medo de acordões. Eu ainda estou muito surpreso com essa notícia, tentando entender essa notícia. Porque, na verdade, não era o julgamento do recurso que seria feito ali. Não. Seria julgado apenas o efeito suspensivo da prisão do Lula. E este efeito suspensivo, pelo que eu entendi, foi negado pelo relator, e ele desistiu de levar. Ele desistiu, foi de levar ao plenário. E a matéria se esgotou ali. Ou seja, ele não quis naquele momento anterior tomar a decisão sozinho e ia dividir com o plenário. Foi criticado por isso, porque a decisão era dele. Sim. Ele, então, pelo que eu estou entendendo, ele resolveu despachar negando e, portanto, não vai mais haver a sessão do dia 26. Não vai. Paralelo a isso, e no mesmo dia disso, entra um pedido de prisão domiciliar para o Lula, né? E quando eu falo em acordão... Sim, acordão é que pode ter sido trabalhado uma solução, ou seja, tu não concorre, mas também não fica preso e a bola para frente. Suposição, né? Respeitosamente. Olha aqui, ó, falando em defesa e falando em Lula, a informação é que a defesa de Lula trocou o ex-ministro Tarso Genro, que seria testemunha do Lula, pelo Fernando Haddad. Encaminhou o pedido hoje à tarde. Olha aqui, ó, o seu Adilson mandou nada menos que 108 mensagens com o mesmo texto. Oi, boa noite. Meu nome é Adilson. Eu quero saber como vai a recuperação judicial da Oi. Ontem ele já tinha pedido isso. Tá parado em cima da mesa do juiz. A recuperação judicial é um processo lento, seu Adilson. Não é do dia para a noite. Não foi permitido pelo CAD que outras empresas assumissem a Oi. Foi, digamos assim, decidido pelo juízo que está responsável pela recuperação judicial, de que a Oi tem recuperação, sim, ela deve nada menos que 63 bilhões, Chicão. Bom, é dinheiro que não se acaba mais. 63 bilhões. Na sócia da Oi? Não, tem muito folclore nessas coisas. É do tempo da Telemar, ele pegou uma graninha. Uma comissão. A Telemar comprou um negocinho dele, a empresa dele pagou 5 milhões na época, era uma empresa que tinha uma mesa e uma cadeira. Aqueles negócios. Mas olha, seu Adilson, assim, o juiz que é o responsável pela recuperação judicial da Oi, ele está se manifestando aos poucos. Então, assim, a gente não tem um panorama, porque um processo como esse corre em segredo de justiça, porque envolve sigilo fiscal, sigilo bancário, operações, enfim. Então, assim, a Oi está em recuperação judicial, não tem decretado a falência, não tem pedido direto de falência e ela está, sim, aos poucos, renegociando a sua dívida e buscando recuperar mercado. É o que se tem até agora, tá, senhor Adilson? Mas, certamente... Agora, Vitor, eu queria aproveitar em público e convidar a senhorita Magda Beatriz amanhã a curtir uma feijoada no chalé que eu vou estar lá. E o senhor Ayrton Ruschel? E o senhor Ayrton Ruschel? Tá. O senhor Ayrton Ruschel é convidado, porque é uma atração que já teve lá 2 semanas atrás, te lembra? Que susto. Teve com a patroinha lá, te lembra? Que susto! Chicão, Tofani, eu me sinto muito honrada com o convite, mas, infelizmente, ou felizmente, amanhã é a Feijoada do Bem, aquela que fecha toda a nossa campanha para conseguir fazer obras na creche da Tia Beth, ali na Vila Bom Jesus. Que é uma coisa muito bacana. Então, amanhã, com o Salão de Festas do Grêmio Náutico União, com 250 pessoas que colaboraram, que compraram o ingresso da feijoada e com a ajuda de muitos parceiros, o parceiro do som, os cozinheiros do União Cooks que vão fazer a feijoada, supermercados, mercados que deram que deram, sei lá, ingredientes da feijoada e então amanhã encerra essa nossa campanha. O Lau comprou e vai com a esposa. E o Gustavo Vitorino vai estar em qual das feijoadas? Eu acho que ele vai na minha, que eu não moro. Ele vai na minha lá e do Simonetti, que adora o Vitorino. Não, eu acho que já que é uma campanha, uma feijoada de fraternidade, todo mundo colabora, o Chicão pode colaborar. Mas aí é que tá, olha que eles não precisam coisa maravilhosa. O salário da bancada. Tu viu que ele te disse? O Chicão pode levar um pernilzinho, um negócio assim. Sabe o que ele me disse? Que ele disse, eu não vou repetir porque ele foi ofensivo. Não, mas pode Graças a Deus. Eu disse que o Chicão podia dar um pernil, um
porco. Não, eles não estão precisando de um porco? Depois mas ele dizendo, o Zé Colbert foi pesado isso. O sujo falando do Malafaia. Foi pesado. O Roto falando do furado. Foi pesado isso. Mas deixa eu concluir. Hoje é sexta-feira. Já tá no copo teu... Hoje é sexta-feira. Já entrou pra dentro do copo. Hoje eu tô aqui, ó. Ele já entrou pra dentro do copo. Olha aqui, ó. Eu quero dizer que Eu acho que amanhã nós vamos cobrar a bebida dele lá no Jalé. Nós estamos com União lotado, graças à colaboração, à participação de todos. E vamos fechar. E as obras da creche da Tia Beth, que eu mostrei aqui durante toda a campanha, tiveram início no dia de ontem. Qual é o preço do convite? Era R$100. Me diz uma coisa, o doutor Ruschel, que é um homem... foi que eu fiz? Que é um homem de bem com a vida, por que ele não comprou para ele ir com a patroinha lá? Porque não tinha mais, eu não ofereci pra ele. E por que o Vitorino levou a patroa também? Porque eu ia brigar com o Vitorino, ele não ia querer pagar e eu tinha que pagar, entendeu? Né, 0800? Ele vai, mas já era Praça 15. Aqui, ó, a dona Márcia de Caxias deu a resposta pro nosso, aquele que me xingou. Boa noite, Magda. Oi. Tem que dar a Petrobras, não vender, dar mesmo. Alguém de nós já ganhou alguma coisa da Petrobras? Só estamos pagando os rombos. Entrega isso de uma vez e agradece, porque essa empresa aí só serve para rolo de políticos. Abraços da Márcia de Caxias. Obrigado, dona Márcia, pela sua participação. Olha aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar. Dona Márcia, só para não desesperançar a dona Márcia. Só para não... quis dizer com isso, Magda Beatriz, que ele diz o seguinte: a minha filha, Chicão, pergunta pra Magda, ela quer saber se o Puff vai amanhã. Que é o Puff? O Puff é o Puff. Ai, o Puff não comprou ingresso. Ele vai no 0800 do Simonetti amanhã. Olha aqui, ó, e olha que bacana, a feijoada já está começado. Olha aqui o pessoal do União Cooks, cada um doa o que tem, entendeu? Ó, eles já estão trabalhando já execução, estão, porque a feijoada tem que ser feita algumas horas antes, né? Que bacana. Então essa imagem já é lá do União, onde eles estão cozinhando para nós, para fazer a feijoada. Então assim, é um agradecimento enorme que a gente tem com todas essas pessoas, a equipe de mulheres que integram a Feijoada do Bem, da qual eu não faço parte, eu apenas fui convidada e nomeada madrinha desta edição. Todo ano elas fazem uma feijoada em benefício de alguma entidade assistencial. Parabéns às meninas, são muitas. Só queria... E se eu citar algumas e vou esquecer das outras, eu não vou citar ninguém. Dona Magda, hoje eu disse uma frase na Rádio Pampa, do Jean Cocteau, não é uma frase da minha, sabendo o impossível, foi lá e fez. Eu adoro essa frase porque isso impacta, é impactante essa frase. E aí me lembrei do Chicão Tofani, meu querido amigo Chicão Tofani, que é um historiador e um profundo conhecedor das guerras púnicas. E lembrei-me me lembrei do grande ídolo que foi Aníbal de Cartago, cartaginês, que sai da Espanha, atravessa os Pirineus com elefantes. Com elefantes, imagina, ninguém acreditava naquilo, nesse grande, extraordinário guerreiro. Ele consegue atravessar os Pirineus a 2.400 metros de altura, ele desce com os elefantes, com cavalos e tudo, etc. Chega às terras férteis da Itália e trava o embate com os romanos. Mas sabe onde é que Aníbal perdeu a Guerra Púnica? Porque ele destruiu o exército romano em Capua, que morreu mais de 50 mil soldados romanos. Em vez de ele entrar em Roma, ele ficou pelo sul da Itália, perambulando, e Cipião conseguiu reunir um exército e bateu ele, e ele fugiu para Cartago. Sabe o que Cipião disse? Aníbal, tu tem 48 horas para te suicidar, senão a tua morte vai ser pior. E ele se matou. E destruíram Cartago e atiraram sal em Cartago. Eu não conheci Tunis, que é a capital da Tunísia, mas um amigo meu teve no norte da África e disse que até hoje, na parte velha de Tunis, não nasce grama. Não sabia que quando tu atira sal não nasce. Pô, isso é uma brincadeira de quase 2000 anos. E quando a gente fala isso, eu adoro falar, história é uma coisa maravilhosa. E o Chicão conhece bem a história das guerras púnicas. Poucas pessoas já ouviram sequer falar das guerras púnicas. Porque Roma brigava com Cartago pelo comércio do Mediterrâneo. Porque Cartago, na realidade, é fenícios. Sim, é um porto. E sabe o que o Vitorino disse quando você falou das guerras púnicas, que faz parte da história da humanidade? O que ele disse? Guerras púdicas, uma coisa tipo assim. Ele é um pudico, nunca casou até hoje.
Opa. Quem? Se o Vitorino fosse romano, quem seria? Podia ser uma coisa boa. Cara puro. Na história. É um cara puro, Gustavo pudico. Vitorino, Puro. a pessoa que é pudica, eu elogio o Gustavo Eu tô te elogiando. Um elogio. Não me bota Bangu na operação. Não é. O Mário te compara Não me mete Nero. em arenga. Se fosse romano, seria Nero. Não mete areia. Agora não. Não, Nero não. Esse te ofendeu. O Nero era doidão. Ele ficava com aquela... Se bem que é o seguinte, dizem que ele foi fazer fogo pro churrasco e se Ele atrapalhou. matou a mãe arremada, sabia? Muito bonzinho. Ele era Ele um matricida. Não, o Nero foi fazer fogo pro churrasco e se atrapalhou. Sediou Roma. E casou com um garoto. Aqui, ó, o Guilherme Essa parte que eu disse que era ofensivo. Não, nome Esporo, o nome do garoto. O Guilherme está dizendo o seguinte: se o Larápio do Luiz Inácio tiver a chance de concorrer com esse sistema todo aparelhado a favor dele, viraremos uma Venezuela em 3 meses. Eu acho. Não caiam nessa de que ele perde na urna, até porque urna não é um juiz. E Guilherme de Sapucaia do Sul. Olha Obrigado, aqui, Guilherme, pela participação. Voltando ao futebol, boa noite, Magda e presentes, diz o Rafael Correia. Embora meus favoritos para levantar a taça sejam Brasil, Alemanha e Espanha, não garanto que a Alemanha passe pela Suécia. Vai ser um osso duro de roer. Mas aí sim, Para a Alemanha tá muito mas a Alemanha não passando pela Suécia, mas ela cai no colo do Brasil. O Brasil vai ser primeiro desse grupo. O Brasil tem futebol, vai ser primeiro. Ele pega o segundo do grupo da Alemanha, que está disputando com o México. Só que a Alemanha já perdeu o primeiro jogo com o México. Não acredito que a Alemanha perca para a Suécia, mas pode até empatar. Eu tenho minhas dúvidas que o Brasil faça melhor saldo contra a teoria do Paulo Sérgio, que o Brasil pode cair. Do que a Suíça faça contra a Costa Rica. É que o Paulo Sérgio acha que o Brasil não ganha da Sérvia, pega um empate. O Brasil pode até ganhar, mas eu acho que contra a Costa Rica, a Suíça ganhará faz por mais saldo. Gols contra a Costa Rica. Mas a Costa Rica, tu viu que pedreira é pra entrar na Costa Rica. O goleiro pega tudo. Faz mais saldo. Da onde que é o goleiro? Real Madrid. Costa, para o telespectador que não é familiarizado, na verdade o Brasil está um gol de saldo na frente da Suíça. Mas a Suíça enfrentará um time já desclassificado. E aí tu pode interpretar do lado. Ele pode estar tanto desmotivado quanto poderá estar com menos responsabilidade de jogar mais solto. Então posso fazer uma pergunta que cada um quiser. Por que o senhor não é comentarista da Rádio Grenal? Olha, eu tá me lembro... louco para ele entrar no meio-dia, todos os dias meio-dia, às 2, ficar lá brigando com aquele Braga. No meio daquela bagunça. Seu Mário, eu participo há mais de 2 décadas de programas esportivos. Adoro participar. Participei um programa ao meio-dia de um outro canal de TV que eu participei mais de 1 ano e meio. Mas é de uma forma diletante. De uma forma diletante. As oportunidades que tive de ser contratado. Não é diletante. No momento, como eu passei por cargos diretivos do Grêmio, eu nunca quis me comprometer com nenhum órgão. Fiquei liberado, quis para todos. Deixa eu agradecer o nosso telespectador. Só para concluir aqui, Gustavo Vitorino. Fernando Moraes, Fachin arquivou a decisão do recurso do Lula. Que foi isso que ele disse. Então terminou. Lula não vai se candidatar, graças a Deus. Ainda Nós não vamos ter papel higiênico no Brasil. De quem que está nos Fernando Moraes, que está nos auxiliando. Ele está nos auxiliando. Porque a decisão que ele tinha era na mão. Dou efeito suspensivo ou não dou efeito suspensivo. Mas botar em julgamento, ele tem que botar em julgamento porque ele não pode, porque a decisão é da Câmara. Então ele não deu efeito suspensivo e isso vai entrar por uma pauta de ser julgado, sabe lá Deus quando, né? E aí já passou a eleição. É isso que eu um herói nacional. É isso que eles querem. Uma pergunta para o doutor Russo, até porque é um pepino, não vou responder. Obrigado. O Everton de Esteio, não, estou te ajudando. Eu quero saber quando é que eu posso ficar com aquilo ali. Todo mundo quer aquilo ali. O Everton de Esteio está perguntando, eu tenho uma dúvida sobre uma ação trabalhista. Gostaria de saber se quem tem ação trabalhista com contrato anterior a novembro de 2017 vai ter que assumir os custos caso venha a perder a ação. Não, isso foi a informação que nós trouxemos ontem. Eu fui aperfeiçoá-la, Gustavo, porque como surgiram muitos e-mails, até uma discussão que nós tivemos aqui do número de processos que baixaram, Gustavo. Eu peguei o número oficial. 40, já reduziu de novembro de 2017 para cá, dona Magda. Reduziram 40% o número de ações que entraram na Justiça do Trabalho. Esse número é oficial, é do TST. Tá? E esta decisão que o TST deu ontem, ela versava sobre, casualmente, a pergunta dele, que não sou da área trabalhista e só estou trazendo a decisão de ontem, né? Não trabalho na área, que é exatamente isso. Os processos antes,
contratos de trabalho assinados até novembro de 2017 são sobre a velha regra. Então, não terão esses problemas de honorários, despesas e todos. A partir de novembro de 2017, contrato assinado ali, se tiver problema, vale questão de honorários também. Então, a regra de honorários entrou igual à regra geral. Sim. Contrato antes vale a regra anterior, contrato depois vale a regra nova. Alessandro Toledo, acredito que a tua pergunta já esteja respondida, né? Porque antes de eu ler o e-mail, o Chicão já disse de onde é a camiseta dele. É o Everton que perguntou aí, né? Então ele perguntou aqui também. O Alessandro fala sobre os cartões amarelos na Copa, na Mundial do Brasil. O Brasil poderá ter desfalque até uma possível final. Felipe Coutinho, Casimiro e Neymar estão pendurados. Segundo o regulamento da FIFA para a competição, o jogador que acumular 2 cartões está suspenso do jogo seguinte. Contudo, a contagem é zerada a partir das semifinais. É assim, ó. Se tomar o segundo cartão na última partida, não joga as quartas de final. Se não tomar cartão, esse que eles tomaram é zerado. Essa é a regra. Na semifinal. Não, é zerado a partir da quarta de final. E aí passa a valer o que aconteceu ali adiante. Quarta, entendi, tá. Quarta semifinal. Não pode tomar amanhã, né, no próximo jogo, não pode tomar o segundo. Não pode tomar o segundo. Essa é a regrinha, fica com essa regra. A dona Lourdes, a nossa comentarista de moda, está perguntando: oi, Magda, tudo bem? Mas o que é o paletó do Vitorino? Acho que está fora de moda. Completamente. Hoje você está muito bem, mas ontem... Isso é para você. Isso é para mim. Hoje você está muito bem, mas ontem, 3 pontinhos. Obrigado pela sua participação, a nossa comentarista de moda, dona Lourdes. Dona Lourdes, deixa eu só dizer uma coisa para a senhora, dona Lourdes. Esse aqui... eu tava de preto, as pessoas não gostam que eu venha de preto. Esse aqui é esse é um Ângelo Vicentini que eu comprei em Roma. Apenas a senhora não gostar, mas é um Ângelo Vicentini. Tá, mas quando é que tu comprou o Ângelo Vicentini? Ele tem mais de 10 anos, mas é um Ângelo Vicentini. Naquela época era onda. Mas aí, é um Ângelo Vicentini. Tem mais de 10 anos, mas eu não vou botar fora um Ângelo Vicentini. Eu vou concordar com o doutor Gustavo, até porque a qualidade não... Cada vez aumenta mais. Todo mundo cheio de CIA aqui vem criticar um... É verdade. Não, eu não tô de CIA, eu tô de Fernando. Mas eu lhe faço uma homenagem. Uma grosseria? Eu lhe fiz uma homenagem e recebi uma grosseria de troca chamada de CIA. Não, para eles que estão sem blazer. Então nomina o CIA aí. Quem estão sem blazer sou eu. Por que o senhor discrimina a loja CIA? Pra que isso? Porque é uma loja popular de roupas populares. Mas esses dias eu tive a minha roupa... Vejam só, olha só, a dificuldade que a gente tem de confiar numa pessoa. Há uns 15, 20 dias atrás, eu vestia um colete de pele e pele fake, né? Aí alguém disse assim, de onde é essa roupa da Magda, que ela tá tão bonita? E ele disse que eu tava linda. Aí eu disse, é da Renner. Aí ele disse, vocês viram? A pessoa pode carregar uma coisa, agora porque doeu no teu pé, tu tá chinelhando? Isso é muito... Eu quero dizer para vocês... Tu não é um cara que mantém a tua opinião? Eu quero dizer para vocês que nem sempre essa Dupla personalidade. Dupla personalidade. Nem sempre essa tese... Especialmente quando é contra mim, né? Especialmente quando é contra mim. Contra mim ela não dá certo. Tu ia dizer uma coisa... Não, tu ia elogiá-lo e já passou agora a hora, não, né? Eu vou elogiar. Tá, vai gaguejar ou vai falar? Eu não funciono sob pressão, dona Maria. Tá, então deixa eu sou virginiano, eu preciso de carinho na boca. Eu fui elogiar o Vitorino, ele me deu uma porrada. Agora a dona Magda me chama dessa maneira, eu preciso de carinho da bancada. Tá, daí eu vou te dar um abraço. 2 drops interessantes pro telespectador. Vai ganhar um abraço no final do programa. Eu vou falar do Brasil que deu certo, que está imune à crise, que se chama Santa Catarina. Eu tive com o Jefferson Cupes hoje, que é o corretor das celebridades, é um cara muito badalado aqui em Porto Alegre, uma boa gente, amigo nosso. É o melhor deles todos. É um grande cara, Jefferson. Grande cara, Jefferson. É o Benítez, eu acho maravilhoso. A crise imobiliária não chegou em Santa Catarina. Está liberando alguma coisa. Estão vendendo os dois. Amores da Brava, que é uma praia do lado de Camboriú, imóveis de 1 milhão, 1,5 milhão, que é uma coisa normal,
e não tem a pronta entrega. Boa. E um detalhe, o Tarcísio, que tu conheceu, que é grande amigo do Dudu, Tarcísio Wiener, está inaugurando agora, no início de julho, Magda, em Camboriú, no Taj, um restaurante, a primeira charutaria de Camboriú. Ah, que legal. E sabe que o clube, vai se chamar Clube do Charuto, sabe quando tem um Monte Cristo, 250 pila, que o Paulo Sérgio gosta de fumar? Eu sei. Esses caras fumam um por dia. Eu sei. Que crise. Mas esse aí não é dos mais caros. E tem mais caro que esse. Tem mais caro, sem É que dúvida tu alguma. queima o dinheiro, literalmente, Magda. Mas é o prazer das pessoas, Chicão. É o prazer das pessoas. Tu gosta de usar relógios. Eles gostam de fumar charuto. E também não dá pra fumar aquele charuto que tu encontra na esquina, né, Chicão? E o Vitorino, qual é o prazer dele? O do Vitorino é falar, é mostrar a sua sapiência. Eu quero contar o meu prazer, dona Magda, eu quero contar meu prazer. Gustavo? Sim, eu tô tenso aqui. O prazer dele Alguma coisa tem aí. Eu tô preocupado com a relação que está sendo divulgada. Deixa o meu amigo Horizonte fora dessa. Deixa não. Eu quero dizer o seguinte, eu estou Não deixa o Horizonte fora. O Horizonte tá esperando o cartão VIP até agora. Ele não foi lá contigo. Mas é que pra ganhar cartão Eles não deixam eu entrar. Já fomos 28 vezes. Eles não deixam eu entrar. Eu acho que o Horizonte não quer dar pra ele. Eles não deixam eu entrar no New York. Deixa eu explicar uma coisa. Quer dizer, deixam, tem que pagar, paga dobrado. Presta atenção. Pô, Horizonte... Assim, ó, tu já definisse tudo. Isso aí é para pessoas VIPs. Tu não é VIP, tu é 0800. Aí 0800 é mais complicado. Tá vendo, Horizonte, o que tu faz comigo? Sou destruído, fogo amigo. Dona Magda, eu só queria dizer que cada um tá falando de eu tô ansioso, porque faz 3 dias que eu comprei uma bicicleta e ela não me foi entregue ainda. Opa! Eu serei o novo ciclista da capital gaúcha. Ah, não, tu vai ser um bom ciclista. Eu serei o novo ciclista. Terminou a carona, mano. Ele vai vir de bicicleta pra televisão e o pai vem. Não é pra essa parte. Não é pra esse horário. É pela manhã. Serei o ciclista. Eu quero ver ele subir esse morro. Não é pra vir aqui. Mas ele não vem pra cá, é pra usar nos finais de semana. Exato. Só o seguinte, né? Pela manhã não. Deixa a gasolina Academia, supermercado. Dona Magda, academia, supermercado, bancos pela manhã. Farei tudo isso. No supermercado vai ser um espetáculo. Vai botar uma cestinha igual das bicicletas. O senhor já arrumou o farol do seu carro, não? Não. Ele está entregando ele com os azulzinhos aí, uma entrega eletrônica. Olha, uma multa. O EPTC vai me multar de casa. Multa pela televisão. O EPTC vai me multar de casa. Olha aqui, vocês estão muito algareados. Olha aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Compraste o capacete, compraste o protetor de cotovelos e joelhos. Eu sou o homem da lei, né? Tem luzinha na tua bicicleta para ser identificado na noite? É zero bala, é zero bala. Um corsário de estresse. Não, tem que botar aquele colete, uma luzinha, uma luzinha vermelhinha atrás. Tem que ter um negócio piscando Mas atrás. Mas tem, gente, porque as pessoas não estão acostumadas com ciclista. Maldade do muito Vitor. complicado. Hoje eu vi um cara quase atropelar um ciclista. Agora, ele estava já no anoitecer, do lado direito de um carro. Não tinha nenhuma coisa, o homem todo de preto, parecia eu, uma bicicleta. Não tem um negócio que pisca atrás. Tem que ter uma coisa que pisca. Atrás da bike aí. Tem que ter alguma coisa que pisca atrás. O senhor Vitorino, eu repilo o que o senhor Vitorino disse. Ai, que tempo. Repilo. Que tempo educado isso, o Mário tá chateado com essa bancada. O senhor Vitorino disse, o senhor não prestou atenção, ele falou do senhor de uma forma... Zairosa? Muito. Quem que eu falei? Ele disse que o senhor estaria piscando atrás? Como é que é? Não, eu disse que para evitar acidente tem que ter um negócio que pisca atrás. Da bicicleta. É claro. Com o qual eu concordei. Sim, mas o seu Marne Barcelos, eu falo as coisas com ternura, com sutileza, com carinho. Tu tem a sutileza de um elefante numa loja de cristais. E o Marne, bêbado. E o Marne detona as minhas frases como se eu fosse um monstro perneta da Lagoa Negra. Vocês não vão me levar a lugar nenhum. Vocês não vão me levar a lugar nenhum. Por isso que eu vou dividir meus abraços. Eu vou dividir meus abraços com a dona Leila Dinarelli, que me parou no almoço para dizer que assistia todos os dias o programa. Querido, um abraço, lhe conheci hoje. Dona Isabel Cristina também nos assiste todos os dias. E de Passo Fundo, cônsul do Grêmio de lá, dona Magda. Que bacana. Recebi agora pelo Face, que está na nossa audiência, o cônsul de Passo Fundo. Um abraço, Dunga, lá toda aquela turma maravilhosa. Um abraço para a torcida colorada também, porque senão ninguém fala do Colorado. Eu quero mandar um abraço especial para nossa telespectadora Cleci Bagés
Esteira. Mandar um abraço para ela. Ela é uma das pessoas que está aproveitando a promoção da Varilux, lá do Centro da Center Erótica, e ela mandou um WhatsApp para mim, dizendo que foi atendida com tapete vermelho e agradece. Nós é que agradecemos a sua companhia. O seu Manuel Azevedo Osório tá brabo. Ele disse: boa noite, gente. Por favor, vendam logo essa Petrobras. Esse papo de patrimônio brasileiro é uma piada. Querem a indenização para acionista e passadina. Verdade. Agora vem essa ação trabalhista de 17 bilhões. Vai sobrar o quê? Nada. Privatização já. Um abraço, Manuel Azevedo Osório. Gustavo, obrigado, seu Manuel, pela participação. Foi o e-mail que eu queria responder da dona Márcia. Foi o e-mail da dona Márcia que eu quis responder e depois entrou a sabedoria do seu Mário e eu silenciei, não poderia ser diferente. Mas eu só queria, que a dona Márcia, até falei com ela que ela estava braba, né? Na verdade, a gente, quando tem uma má administração, a gente substitui essa má administração, porque esta empresa recuperada, ela tem um valor patrimonial extraordinário, e seria como pedir para nós renunciar, porque estamos mal das contas, nós vamos abrir mão da nossa casa, vamos entregar? Não vamos entregar. Então vamos sanear essa empresa, fazer com que ela valha o que efetivamente tem o mercado, e aí decidirmos então se vamos desonerar o patrimônio e aferir, porque o Brasil tem uma dívida interna extraordinária, tem uma dívida externa extraordinária, e um patrimônio desse não pode ser largado, né, como se ele nada valesse. Tá, deixa eu, Mário, só esclarecer uma coisa, porque um contato que foi feito comigo pelo meu Facebook, pela senhora Marlene Pizio, que é nossa telespectadora, ela me perguntou: por que tu me bloqueaste? Eu andei escrevendo algumas coisas que talvez tu não gostasse e tal, não sei o que. Aí eu perguntei para ela, onde que a senhora publicou? Então, assim, nós temporariamente não estamos publicando no Facebook, na página do Atualidades Pampa. Tá? Então, assim, não é porque você foi bloqueado que não aparece, é porque nós não estamos, neste momento, nós estamos mudando um pouco algumas coisas nas nossas redes sociais. Então, a senhora não foi bloqueada, é que não tem a publicação mais da foto diária, da coisa diária do programa. Realmente não tem nada a ver com bloqueio, tá? Deixa eu colocar uma mensagem aqui do seu Adilson Borges, que está me ajudando, viu, senhor? Obrigado pela ajuda, viu? Ele está dizendo: pô, Vitorino, eles estão te sacaneando, eles estão confundindo. Você não precisa se preocupar com isso. Você não é gordo, só aumentou teus territórios para os lados, para frente e para trás. Dona Magda. Marne Barcelo, vai lá. Obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Eu quero mandar um abraço para o seu Alfredo Lisboa, do bairro Cristal, que é nosso telespectador. Hoje conversando com um amigo, Carlão, ele deu um abraço, adora o programa, adora todos nós aqui, pessoal. E hoje é o aniversário de um dos mais importantes escritores de língua alemã. Ele era alemão suíço ou suíço-alemão, mas nasceu na Alemanha, alemão suíço. Chama-se Erich Maria Remarque. Remarque foi um dos autores cujas obras foram queimadas na célebre queima de 1933, quando o Partido Nazista assume o controle da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Os livros dele foram queimados, como Nada de Novo no Fronte, como Amar e Sofrer, e como este livro que eu vou mostrar para vocês agora, chamado Regressando da Guerra. Este é um raríssimo livro. Está aqui a capa, vou mostrar a capa e quero mostrar para vocês o ano em que ele foi impresso. Aí está a capa, eu vou trocar e vou mostrar aqui, não sei se vai conseguir aparecer, o ano em que foi impresso pela Livraria do Globo. Gente! 1931. Tem 87 anos esse livro eu li uns 3 anos atrás. Olhem a qualidade da impressão e a qualidade do livro depois de 87 anos. Olha aqui, ele está inteiro, ó. Novo. Ai, coisa boa, né? Que saudade, Marne, sabe que pegando um livro assim, Marne, eu consegui agora, nesse exato momento, quando eu fiz isso aqui, eu consegui entender a paixão que tu tem pelos livros. Verdade. É maravilhoso. Né? Tu tem uma paixão pelo livros. Com certeza. E trata com o maior carinho. Desculpa ter te interrompido. Uma telespectadora, Marilene, que é uma senhora muito bonita, disse o seguinte: Chicão, tu é o mais bonito da bancada. Quando eu te vejo na televisão, tu é um estilo Hollywood. Eu tenho um estilo bem... Mas eu não terminei ainda de falar. É bem um gênero ator de cinema. Diferente dos coleguinhas aqui que são. O cara, quando não tem comercial para fazer, ele faz comercial dele mesmo. Dele próprio. Ele não fala. Ok, ele se ama, deixa. Eu só gostaria de encerrar. Você gosta de banho, tu acha que se ama, mano? Não, ele vai ser o pernil.
Falando do Remarque, esse é um dos grandes autores. E por que ele foi condenado pelo regime nazista? Porque ele era totalmente contra a guerra. E todos esses relatos, evidentemente, foram anteriores à Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 1950. Este livro mostra o regresso dos soldados alemães da Primeira Guerra Mundial, quando eles voltaram, foram para a guerra em 1914, ainda meninos, 18, 19 anos, 17 anos e tal, ainda meninos que frequentavam a escola. Quando eles voltaram para suas cidades, para suas aldeias, etc., etc., eles não tinham mais o mesmo ambiente. Já eram outras pessoas, os professores encontravam eles na rua e no início todo mundo tratava eles bem. Depois eles viraram párias dentro da sociedade da sua cidade. Então isso aqui é uma queixa e principalmente a revolta que eles tiveram contra o Kaiser Guilherme II da Alemanha, o Kaiser, que significa imperador em alemão. E é dono de uma cerveja, vagabundo. E aí, o que que acontece? Dona Magda vai Quando tomar providência. o Kaiser abdica e vai embora morar na Holanda, eles se sentem frustrados com isso, porque eles perderam, milhões de pessoas perderam as vidas na Primeira Guerra Mundial. Então, quando eu quero falar de coisas boas, o senhor Vitorino me atrapalha. Mas não. É por isso que ele vai ser um pernil. Um pernil. Na feijoada do seu Chicão. Ele vai. Imagina o Vitorino de sunga pra fazer um pernil. Parou. Como é que tu acha que se sentiria, Mário? Mas o Vitorino não cozinha. Mas não vai cozinhar. Mas ele não cozinha. Desculpe, se eu trazer uma informação nova aqui. Eu sou um dos melhores cozinheiros que eu conheço. Ah, bom, que tu conhece, né? Eu conheço. Mas tu só sabe fazer salada de alface? Faço saladas maravilhosas, faço um churrasco maravilhoso. Ah, pois é. E também faço alguns pratos muito legais. Tipo? Dentre os quais o parpadelli. Parpadelli é o molho gorgonzola parisiense. Papardelli. É parpa ou papadelli? Papardelli. É um só talharinho. Falou parpadelli. É a ordem do R não altera o produto, hein? Ah, tu viu como é bom? Tu faz isso com ele. Faz isso com o coleguinha. É aquela massa mais. É aquela massa. É o talharinho mais grossinho, criado a mais grossinho? É, mais grossinho. Com molho gorgonzola a parisiense, que às vezes leva ervilha. Gorgonzola? É um grande prato. Outro prato que eu faço também maravilhoso, que desde já eu vou fazer convites fracionados, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar para jantar para todo mundo. Não, mas tu não precisa pagar. A gente cotiza, cada um leva uma coisa. Aí é que é o legal. O arroz dinamarquês, que é um arroz feito com bacalhau desfiado, champignon. Que se come, ele leva um pouquinho de queijo fundido, aquele de bisnaga, então ele fica levemente empapado. Dona Magda, quero fazer uma denúncia do senhor Gustavo Vitorino. Não é meu Gustavo, deixa eu te dar uma sugestão. Apenas duas ideias que eu dei. Presta atenção, no teu papardelli que tu faz com queijo e com ervilha, tem que botar tiras de presunto, que aí ele fica parisiense mesmo. Não, eu não gosto. Gosta? Eu não gosto de presunto porque o presunto atrapalha o gosto. Não, eu, por exemplo, não gosto desse tipo de molho. É porque ele atrapalha o molho gorgonzola. Mas é que não. O molho gorgonzola é um molho. Então não é parecido. Seu Mário, eu quero fazer uma denúncia, a dona Magda não deixou. Falou? Eu também, depois eu tenho uma denúncia. Então vai. Faça a sua denúncia. Pois vou fazê-la e com muita veemência. O doutor Vitorino, que faz um churrasco brilhante, e ele o faz para todos. Agora, esses pratos aí, ele só faz em homenagem especial. Quem conhecê-los é porque foi pessoalmente homenageado pelo doutor Vitorino. Muito bem. Eu quero ser homenageada com um arroz de bacalhau. Não é arroz de bacalhau, é arroz dinamarquês. Tá, mas é com bacalhau. Acerta o nome do bicho. Não é bicho. Arroz dinamarquês. É bem gostoso. O negócio se come com um vinho branco, de preferência. Ai, que maravilha. Vinho branco e azeite de oliva. Exclusivamente. Mas o Mário foi na casa do Vitorino que só fez umas galinhas. Mas ele fez pro Mário, né? Ali era só assim. Tá muito mal. Cada um tem o que merece. Recebe o que merece. Tem o que merece. E o seu Mário Barcelos não mereceu. Eu vou contar uma intimidade que eu vi lá na sua casa. O senhor Vitorino, ele tem a casa dele é muito bonita, ele tem uma janela enorme. Chegou a conhecer as periquitas? As periquitas estavam todas chamadas. Vitorino. Então, toda hora as periquitas chamavam ele lá. Então, os comerciais, por favor. Não tem comercial nesse programa. Não, um pouquinho, deixa eu falar. Faz um comercial nesse programa, pelo amor de Deus. Aí o senhor Vitorino, ele tem uma série de armários muito bonita, a casa dele, apartamento. Ele usa avental.
Comprado com dinheiro bem havido. Comprado do dinheiro bem havido. Ele está escrito assim, ele é tão puxa-saco que ele botou assim, eu sou da Magda. Ele botou na vez. Dá patinha. Agora eu já vi porque a dona Magda conhece todos os pratos dele. Aí ele tem um armário muito bonito, tal, de madeira e tal. E dentro do armário ele tem uma cachaçinha importada da Bahia. Importada da Bahia, quer dizer, não tem como importar da Bahia porque eu só tomo cachaça nacional, sou sério. É a Bahia, né? Ele trouxe da Bahia e tal. Então ele esconde e tem um copinho. E aí olha pra ver se ninguém tá vendo. Liso. Ele não quer que ninguém tome a cachaçinha. Tá, mas e aí depois ele tocou, cantou, aquela coisa toda que ele faz? E ele tava com namorada aquela noite. Não, mas isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. Mas eu vi a Tava namorada com a namorada dele, faz tempo, então. Faz muito tempo. Mas linda moça, eu não vou dar o nome aqui porque vou se comprometer a moça. Sim, parece que depois que ele fez esse churrasco de asinha de frango... O senhor acha que foi pra só exibir? Não, a guria saiu correndo. Foi embora. Alguma coisa que fez de errado. Falou e não falou o que o senhor comeu. O senhor é um ingrato. É verdade. Porque, olha... Dá pra contar o que tu comeu? Picanha maturada de búfalo, que eu servi pra ele. O senhor disse que era de búfalo. Isso? Picanha maturada de búfalo. Comprou 250 gramas, só ele comeu. Eu tô com medo do bacalhau. Bacalhau eu vou levar. Eu compro bacalhau. Não, negativo. Tenho medo que tu bote Cação. 3, 4 fiapinhos. Não, negativo. O bacalhau do arroz dinamarquesa, acredite se quiser, tem que ser o mais vagabundo possível. Sabe por quê? Falando em quantidade. Tem que ter gosto. Não, mas o meu é bem habitado. É bem habitado. Tudo meu é bem coisa. Eu tenho medo que um fiapo grite pro outro, o outro não ouça. Não, mas é bem coisado a coisa. Bem coisado a coisa. Boa noite, querida bancada. Torço pela seleção, pelo Brasil. O futebol é um fenômeno mundial e cria uma corrente de alegria, mesmo que momentânea. Mas o povo curte e merece. Quem diz eles ganham milhares de dinheiro não fazem mais que obrigação. Mas não me interessa, gosto de futebol e desejo o melhor para a seleção. Boa noite, ótimo fim de semana. Dá-lhe Grêmio, kkk, brincadeirinha para o galã Ruschel. E é a dona Alzira Levis Deber, a nossa telespectadora, que está com toda essa animação. Agora, eu não ouvi um foguete. Eu não ouvi uma manifestação de nenhuma espécie, grito, nada durante a partida. Eu estou sendo cobrado pelo seu Eduardo Silveira veementemente e com toda razão que nós não comentamos a alteração de que o álcool passaria a ser vendido diretamente, não passaria mais pelas distribuidoras e nós não repercutimos isso na notícia da semana passada. Então vamos lá. Que isso terminaria com o atravessador e possibilitaria, então, a baixa de um dos handicaps. Não sei se alguém quer contribuir com o debate, que não se viu refletir no preço ainda, né? Esse tema foi levantado, essa possibilidade foi levantada pelo governo, mas parece que os usineiros já se colocaram contra. Aí vem a pergunta, o que os usineiros têm a ver com isso? Tem. Muito. Porque a relação dos usineiros com os distribuidores é bem libidinosa. Na verdade, seria aí. Olha, é um lobby que envolve São Paulo e Pernambuco, onde estão as grandes usinas de álcool que produzem o álcool combustível do Brasil. E tem parlamentares envolvidos. Quando levantaram essa ideia, foi uma turminha lá no gabinete do Temer, para com isso. Sabe por quê, Gustavo? E tu levanta com muita propriedade, porque chamou a atenção, a notícia é da semana passada e ela parece como um ovo de Colombo, né? Pera um pouquinho, tu vai tirar uma das partes intermediárias, evidentemente que tu diminui o custo de transição entre o custo inicial e o custo final. A matéria parou de repercutir, parou de evoluir, não se fala mais disso. Algum interesse foi prejudicado, com certeza, e não foi o meu, né? E já foi sufocado exatamente por isso. Tem muitos interesses subterrâneos aí nessa coisa. Olha aqui, ó, o Marco manda uma mensagem, está reclamando. Pô, escrevo todos os dias, nunca tive o prazer de ver o meu texto lido. Gostaria só de saber do seu Marne o nome do livro que ele falou que conta a história das principais, das maiores guerras. Grande programa de vocês. Marco. Valeu, Marco. É a história de todas as guerras. É a história de todas as guerras. É um livro, eu não me lembro qual é a editora. Você não trouxe aqui? Trouxe esses dias, né? É um livro com umas 1000 páginas. Tem todas as grandes guerras, inclusive as guerras púnicas.
que tem muita literatura a respeito, as guerras do Oriente, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, todas as guerras, guerras de Israel, todas as guerras que você possa imaginar, algumas, claro, com mais capítulos e outras menores, mas uma síntese bem formada, com ilustrações, como o Chicão gosta de dizer, ilustrações, com imagens, que é muito importante. Aquele livro que me foi emprestado pelo doutor, como é o nome do nosso amigo o médico que faz cirurgia? Sebastião, Estevão Rodrigues. O nosso amigo doutor Estevão Rodrigues. Você não devolveu o livro, livro maravilhoso. Chicão não leu ainda? Não, mas há uma semana que o Chicão... É um general francês que acompanhava Napoleão e era um pintor. Mas é incrível as cenas que ele pintava. Muito legal. Mas é maravilhoso. Parabéns, doutor. Ele comprou no Louvre, lá em Paris. É um livro realmente maravilhoso. Maravilhoso. E tu sabe, Mário, que o Estevão tirou uma dúvida. As guerras napoleônicas. Professor de história sobre Napoleão. Como é que foi o papel de Napoleão na Revolução Francesa? Ele era apenas um militar, mas depois ele foi para o lado dos jacobinos e foi para a guerra. E ele ficou, mas não ficou no terror, ele era um simples militar. Nada. Não chegou aos pés de Marat, não chegou aos pés de Robespierre, não chegou aos pés de ninguém, nem de Danton. Para mim, o Danton foi um dos mais importantes. E Marat, quando deita na banheira, nunca se deita de costas para a porta. E Marat morreu na banheira. E sabe por quê? Nunca se senta de costas para uma porta. E sabe por que ele tomava ser na banheira. Aqueles banhos de imersão? Que ele tinha um problema na pele. Sério, então ele colocavam as ervas, ele se deitava na água quente para minimizar as dores, para mitigar as dores. E esta mulher aproveita aquele instante que ele está ali pelado, na banheira, nas ervas ali, e... mata ele por trás. Mata. Agora eu vou destruir vocês. A dona... Chicão, eu estava procurando o teu microfone, alguém pode... Tá no umbigo. Tira o pezinho dali, amor. Tira o pezinho aqui. Então a câmera é minha aqui, enquanto eles consertam a lambança lá. A dona Adri Brandão manda um texto aqui muito interessante, que eu quero informar aos ilustres plebeus dessa mesa. A cartela de cores de inverno 2018. Aí vai dizer que é vinho, mas não é esse vinho dele. O destaque é o Bordeaux, que é a tendência em tom Marsala. Isso, é a cor do teu blazer. Tá. Essa cor é a mais versátil, é a alternativa para quem não é fã de cores vibrantes, mas quer um mínimo de cor nas suas produções. A cor é icônica para inverno, fugindo do Master Blaster, que é preto, branco e cinza. Continue apostando no Bordeaux sem medo. Suas combinações serão cada vez mais sofisticadas e autênticas. Show, Vitorino. E aí ela manda fotos do catálogo dos principais brindes de 2018. Só que assim, com blazer essa moça... Obrigado. Olha a revolta ao favor dele. Olha o desespero do lado. Não, presta atenção. Presta atenção. Essa pessoa é muito gentil contigo. A inveja é uma coisa muito gosta muito de ti. Uma pessoa piedosa. Deve ter algum retorno contigo. Não, uma pessoa extremamente educada. É uma exatamente. Então tá, vamos lá. É uma telespectadora educada. Querido, presta atenção. Ela tem toda a razão. Eu, inclusive, comprei roupas Bordeaux, porque é a roupa... A nossa discussão com o blazer dele é que é muito velho. Não é a cor, senhora. É que o modelo é de 1900 e a calúnia. É de museu, olha ali, ó. Olha a gola assim, ó. Olha o corte ali. E que assim ele usa até... Agora do roxo, compara a lapela dele com o roxo. Olha aqui, Olha ali, lapela curta, isso aqui... Odeiam ser destruídos. Aquela lapela louca, verdade. Pé de pato, aquela... Muito obrigado, Dona Magda, é sábia. Mas ele lê só a favor dele. Tem um cidadão brasileiro... O que a pessoa disse está correto, mas nós não estamos reclamando da cor. Aquele terno verde dele, que ele parece o grilo falante, aquele eu reclamo do terno verde. Agora, esse Bordeaux... É maravilhosa a cor. Só que o modelo é quando ele fez 15 anos. Ele fez a primeira comunhão e usou isso. Não dá, senhora. Vamos lá. Dona Magda, um brasileiro foi para a Copa, todo feliz. Foi para a Copa, assistiu o Brasil, estava lá no estádio. E o que aconteceu com ele? Estava com a namorada. Ele não sabia que existia o Centro Internacional de Cooperação Policial. Esse é o termo, eu quis gravar. Centro Internacional de Cooperação Policial.
Que bom que a polícia está se aparelhando para enfrentar, porque se o crime cada vez se sofistica mais, também os aparelhamentos para que a gente faça a repressão devem fazê-lo. Então, os países criaram um conselho na Copa do Mundo, há um centro mundial lá de informações para fazer mandados de prisão, seu Marley. E pegaram um brasileiro com uma ordem de prisão lá do Espírito Santo. Ordem mas como de prisão. Não pegaram aqueles brasileiros bagaceiros que fizeram aquela barbaridade? Eles não tem tinham. Um que tem, sim, senhora. A Carla leu para nós aqui. Eu posso separar. Não vamos para exceção, vamos para a regra. O que fizeram? O sistema é informatizado, no estádio, o bilhete com o nome, com tudo. E aí a Interpol está lá, há um mandado internacional de prisão dele, e ele foi para a Copa usando um passaporte italiano e achando que estava liberado. Na verdade, ele está com uma prisão decretada lá pelo Espírito Santo desde o ano passado, né? E aconteceu. Ele foi lá para a Copa e está voltando preso, deportado, para responder pelo crime a qual foi condenado de corrupção aqui no Brasil. Pois é, Magda, assim, ó, sem querer atropelar, mas só para falar um pouco do mercado hoje, porque está acontecendo um fenômeno curioso. O índice Bovespa hoje fechou positivo, pouco, 0,8, não sei o quê. Continua se mantendo na casa dos 70 mil pontos, que ainda é pouco. Quer dizer, ainda existe uma grande desconfiança em relação ao Brasil, tem muita gente indo embora. O Mário ontem deu o número de empresas que fecharam. 13.400. 13.400 empresas fecharam e outras estão indo embora, enfim. Mas o dólar voltou a subir. O governo não está conseguindo mais segurar o dólar. 3,78 no comercial. Paralelo, estão pedindo 4,15, 4,20 nas casas de câmbio. E olha que o governo está intervindo no mercado para tentar segurar. O governo está queimando reservas cambiais para segurar a moeda americana, mas não está dando. A sensação que eu tenho é que estão se mandando, Chicão, estão saindo com dinheiro. Sabe aquele... E se levantar o juro, não é melhor? Aquele já tinha... Não, o problema é pilantragem. Eles estão fugindo, né? Estão fugindo. Sabe aquele jatinho com 5 milhões de dólares que roubaram lá antes do avião decolar? Pois é, imagina quantos jatinhos daqueles decolam do Brasil em direção a paraísos fiscais. Você viu que o dono daquele jatinho não apareceu, né? O dono daqueles 5 milhões de dólares em dinheiro, em espécie, não apareceu. Você viu que roubaram e ficou por isso. Tu viu que rolou um silêncio? Não se fala mais no roubo, quem era o dono, quem era... Morreu o assunto. Então, assim, a sensação que se tem é que o dólar não vai ser seguro pelas operações de swap que o governo está fazendo para tentar segurar a moeda americana. E a razão é muito simples. Além da desconfiança e além do fim do governo, que o governo brasileiro já acabou, né? Nunca se tirou tanto dinheiro sujo do país quanto agora. Né? Gustavo, além, viu, Chicão, foi mantida em 6,5 a taxa de juros ontem, então não deve mudar nos próximos dias. Mas eu queria, Gustavo, casado com o que tu estás dizendo, dar uma informação que chega a ser risível, né? O governo mostrando autoridade baixou uma norma interna que os funcionários que assistiram o Jogo do Brasil terão que pagar as horas que pararam para assistir o jogo. Mas que coisa bem ridícula. O governo federal Mas eles não têm que se baixou uma ordem interna, não para os funcionários deles. Funcionários deles. E sim, eles baixaram uma ordem. Trabalham. Que quem assistir. Se alguém tu te expõe com uma ordem boba dessa? Então baixou uma ordem interna que funcionário que parar, ele pode escolher, dona Magda. Olha como é que vai funcionar, olha a seriedade do sistema. Quem quiser trabalhar, trabalha. E aí não olha para a televisão, ele fica trabalhando, Chicão. Ele fica trabalhando, ele não olha para a televisão, ele não precisa pagar as horas. Quem quer ver o jogo, tem que até 31 de outubro pagar o número de horas que ficou. Como se eu tô tentando dar sério. Trabalhasse mais do que 1 hora, 2 e trabalhasse mais do que 3 dias por semana naquele lugar. Coitado dos paletó, vão ter que fazer hora extra. Os paletó vão fazer hora extra. Eu acho, Vitorino, que o fecha é torcer para a Argentina, viu? Não. Não. Como diria uma pessoa que eu conheço, daí vareia. Vamos lá, seu Marne, dos aniversariantes. Tem notícia? Tem uma notícia do Johnny Depp, né? Tá por causa do xixi quente, meu filho. É por causa do, sei lá.
Bom, Relato é um homem muito quente. E problemas financeiros. Faz quente. O Johnny Depp está com problemas financeiros? Com problemas financeiros. Porque ele é maluco, ele comprou 2 castelos, uma ilha, comprou uma ilha, entrou em problemas com a mulher. Ele disse o seguinte... com a mulher outra mulher tomou a mulher dele. Ele começava a escrever com a garrafa de vodka e tomava a vodka e começava a chorar. Aí quando ele iniciava o 2º litro de vodka, ele já começava a chorar mais e caía desmaiado, né? Essa batalha judicial, né, que ele está tendo com a mulher dele, como é o nome dela? Amber Heard, que o acusou de agressão, né? Uma batalha judicial contra os empresários, né? Grande parte da Acabou a carreira dele. Foi gasto. Ele está fazendo um filme agora, um tal de... É um baita ator. Isso, ele tem uma banda chamada The Hollywood Vampires, e a outra, ele está fazendo Os Crimes de Grindelwald, né? E outros filmes. Ele é um ator maravilhoso. É, né? fantástico. Mãos de Tesoura, aquele filme Mãos de Tesoura. Eduardo, Mãos de Tesoura. Isso, um filme maravilhoso. Eu fico penalizado com isso, porque o Johnny Depp realmente é um grande ator, um homem que chega aos... Gostaram do termo que eu vou dizer agora? Se vocês gostam, píncaros da glória, né? Píncaros da glória. Que é um homem extraordinário. Agora, o que a bebida faz? Né? O que é? Chicão gosta muito dos píncaros. Píncaros da glória? Não vou falar mais. Não, o Chicão tem Mas direito a uma sabe o Johnny defesa. Depp derrapou, Marinho? Isso é legal. Ele é tão fissurado nessa mulher aí, que era a mulher dele, que ele comprou uma ilha para ela no Caribe e levou uma amiga dela. E dele, como... Não é que a mulher se apaixonou pela amiga, explodiu o Johnny Depp e casou com a amiga. E botou o Johnny Depp na justiça. Chicão, vou dar uma frase agora que não é minha, do Nelson Rodrigues, mas é uma frase que pegue a tua ilha? devastadora. É uma frase devastadora do Nelson Rodrigues. O amor compra até o amor verdadeiro. O dinheiro compra até o amor verdadeiro. Pior. Pior. O primeiro passo para você perder uma mulher é se apaixonar por ela. Ah, é verdade. Isso é verdade. Mas eu não sei viver com uma mulher sem estar apaixonado por ela. Eu também não sou. Eu Mas também ninguém não. Eu disse sempre que não amei pode, muito só intensamente. diz que é o maior risco. Com estoque regulador. O Vitorino, quem é insensível. E a gente nota que o seu Ruschel é um homem de extrema sensibilidade. Muito obrigado. Isso se nota. Isso. Não, e outra coisa, fiel aos seus princípios. Ele é fiel aos seus princípios, aos seus finais, aos seus meios. Meu Deus do céu. Muito obrigado, seu Mário. E o patrimônio da irmã do Romário cresceu Pensei que era da minha, eu achei que ia levar um susto. Eu digo, só falta botar a família no meio. Quem tem medo, meu amigo. Quem tem A senhora começou tão veemente. E o patrimônio, mano? Da irmã do Romário, graças a Deus. Que a patrulha tá de olho. Patrimônio da irmã de Romário cresceu 1.800% em 2 anos. Queria trabalhadora, queria trabalhadora. Não é para pouco que o senador está sendo investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Ela é nada contra as vendedoras, mas o patrimônio da irmã do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, a vendedora Zoraide de Souza Faria, cresceu 1.800% em um intervalo de 2 anos. Nem o cara, aquele milionário, nem o da Microsoft conseguiu isso em 2 anos. Tá? De acordo com o jornal O Globo, documentos oficiais revelam que em 2014 ela tinha 649 mil em bens. Valor que saltou para 12 milhões. O que tu acha, Vitorino? Um juro de 6,5% ao ano? 2 anos. Não, a moça já foi identificada. A moça trabalha com Zuckerberg. Ela abriu uma conta, foi aberta uma conta no Banco do Brasil, em Brasília, com o CPF dela, aberto pelo Romário, enfim, e aí gerou uma série de suspeitas. Aí a Receita Federal achou que as declarações dela não estavam batendo. Enfim, é que o Romário, tem que ser dito uma coisa, que o Romário está endividado. Há muito tempo, há muitos anos. O Romário está muito endividado. Ele deve para a mulher, dividiu bens. Muita pensão, muita coisa. Ele dividiu bens, deixou bens, deu bens para os filhos, enfim. Ele está endividado. Ninguém está livre de se endividar, né? Se apaixona por uma mulher... Não é, mas vamos lá, pode ele também. Ele tem filhos com várias mulheres diferentes. É verdade. Ele tem uma menina especial. Sempre teve uma vida, né? E ele é senador da República, enfim. E a renda dele
não é compatível com o patrimônio. Como ele tem pedido de bloqueio em contas bancárias, o senhor sabe bem como é que é isso, como advogado, esses Bacen vai atrás, né? Então estão atrás dele com uma série de dívidas, e é dívida com ex-mulher, é dívida com não sei o quê. E aí levantam de tudo um pouco. E esse é um problema Eu só quero te dar um número. Há menos de uma década, cada clube, Vasco e Flamengo, deviam no mínimo 10 milhões de reais para esse atleta. Então ele transita com valores altos, realmente, fruto do trabalho dele. Ele é um jogador de primeira linha. Segundo, ele andou em clubes como o próprio Barcelona, como na Holanda, vários anos, uma década, ganhando salários em dólar que nomina aí hoje ele já está no 1 milhão, mas ele ganhou quando os primeiros salários subiram 500, 600 mil reais. Mais de 10 anos disso. Não, eu só estou dizendo que ele transita com valores altos. É isso que eu estou dizendo. O que coloca mais facilmente em risco uma explosão econômica. Lógico. Eu acho que ele transitava. Depois, quando começou a se separar e começou a pagar para as mulheres, ele ficou mal. Você sabe, Magda, que isso é recorrente, porque o Ruschel sabe bem disso, porque viveu melhor que eu dentro de vestiário de clube, sabe como é que é. Esses jogadores de futebol, eles têm um tipo de renda, quando eles param de jogar, aquilo não é que diminui, desaparece, né? Acabou o salário. O mesmo caso é atores de televisão. Volta e meia, ator famoso não pagou, atrasou pensão. Sanduíche. Tá devendo 45 mil. Pô, o que é 45 mil? Deixa só ele concluir, Então, o que acontece? É preciso, nessa hora que os advogados, logo ele perca essa capacidade monetária, os advogados entram com, olha, não tenho condição de pagar isso, a minha nova realidade revise é essa aqui. A pensão. É que tem juiz que não acha que não, que o cara não sei o quê, que o cara... Aquele ator do sanduíche da praia... queria ilustrar. Mário Gomes. O Mário Gomes, não viu o que ele disse? O que me quebrou foi uma ex-mulher. Porque eu saí da Globo, perdi o contrato com a Globo, perdi o contrato com tudo, e tinha que pagar uma pensão na época de 3.500, seria hoje 10, 12 mil. A Najara Tureta também vendia, estava desempregada, estava numa miséria do cão. Sim, mas ela não tinha que pagar pensão para ninguém. Eu digo o problema. Atores e jogadores de futebol têm esse problema grave que, infelizmente, os juízes nem sempre reconhecem. Tá, mas é que tem uma coisa, né? Eles é que procuram. Ninguém casa eles com um monte de mulher. Não é isso, Magda. O que eu quero dizer é que o jogador de futebol... Duas realidades. O cara ganha 200 mil por mês, aí parou de jogar futebol. Ganha 5. Ele vai ganhar 5 como comentarista de rádio. Isso. Eu quero só... A Malu Mader teve o seu contrato com a Globo depois de todos os anos encerrado. Ela ganhava 150 mil reais por mês. 150 perdeu, não tem mais, etc. Se ela for chamada, ela vai ganhar por obra, ou seja, por novela. O que acontece? Ela tinha 3 imóveis. Um ela usava como escritório e o outro ela estava tentando alugar. Então ela vai alugar tudo porque ela disse que não tem como viver. Mas ela não é casada com o outro. Pois é. Sim, mas aí o que tu acha que ele ganha? O que tu acha que ele ganha? E para ter a vida também, Marco, a pessoa que ganha 150 mil... Tem que se adequar. Aí perde 150 Vitorino está se adequando. Eu só quero, até o Gustavo citou, e é verdade, fiquei 20 anos em clube de futebol e passei por 6, 7 diretorias e lidei muito com os jogadores e hoje jogo no Master do Grêmio, eu convivo com jogadores que já viveram esse auge. O senhor joga os 90 minutos? Jogo, seu Mário. Condição física, não me perguntou a qualidade, mas a quantidade de futebol eu jogo. Na verdade, eu quero dizer, a dificuldade que se tem hoje é que o jogador, ele encerra e ele tem compromisso. O salário hoje, 300 mil. Mas ele assume compromisso, ele passa a adquirir imóveis, ele se está pagando uma pensão, ele paga proporcional a isso. O que ele não faz é, quando ele encerra, procurar um advogado e dizer assim, agora decue minha vida, a nova realidade. Não, quando ele vai ver, ele já deve. Por isso que a gente vê seguido prisão de ex-jogador. Devia 500 mil. Aqui, isso, devia aqui. Porque ele não procurou o doutor Gustavo Vitorino, que teria ido lá e disse, olha, ele ganhava 150, agora ganha 2 por mês. Tá? Vamos adequar a pensão dele. 600 e ele não faz. E Mari, só para terminar a explicação, depois que acumulou, o dinheiro já é devido. Entendeu? Tu pode arrumar dali pra frente, mas enquanto tu não arruma, vigora um novo valor. E aí, assim que vai o primeiro apartamento, o segundo apartamento, o terceiro apartamento, e eles acabam sem imóvel. Se o senhor tiver uma mulher rica, o senhor pode entrar com ação contra ela. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu escolhi o amor, Mari.
É um defeito do Veja. O amor é quê? Não, ele falou em dinheiro e eu desconsiderei o amor. Eu desconsiderei o dinheiro e eu considero o amor. Largou tudo pela patroinha. Atenção. 1h30 da manhã eu vi isso. Tumulto em bairro de Porto Alegre envolve deputado. José Otávio Germano foi alvo de cobrança de suposta dívida por 2 transexuais. A tranquilidade de uma rua no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, foi quebrada no final da manhã desta sexta-feira, quando um tumulto em frente a um prédio levou moradores a chamarem a Brigada Militar. Que lamentável isso. 2 transexuais gritavam afirmando estar cobrando uma suposta dívida do deputado federal José Otávio Germano, morador do local. Guarnição da BM, composta por 3 soldados, tentou negociar o fim do protesto. Escrevendo o deputado como muito alterado, o soldado pediu que as transexuais esperassem a chegada de uma pessoa que iria trazer o dinheiro. Coisa triste, né? No que se o final foi feliz, dona Maia. Elas foram pagas e foram embora. Sim, mas não, a notícia... eu só quero, para terminar a notícia, não sei se a senhora tinha o final. O final que acabou chegando o rapaz que pagou parcialmente, a parcialidade do débito, com R$ 2.500. Depois aqui, conta o telefone, o policial passou os dados da conta. Não importa. Não sei. O que ele fazia... Não, eu só estou dizendo que Maldade. Não, eu não estava prestando atenção, eu estava lendo a notícia aqui. Tá, não, eu só queria entender o fim da notícia. É que elas ficaram, não foi lavrada a ocorrência policial, chegou alguém com uma parcela parcial do pagamento e houve um acordo no ar, as meninas receberam o dinheiro e foram embora. Leonardo. Agora, como o Zé gosta de se meter em encrenca, né? Não, coitado, Volta e meia, o Zé, Olha, era por visitas que eram prestadas a ele e tal, não sei o quê, e aí lembrando que ele já é réu em 2 ações penais da Lava Jato. Dona Magda, eu vou falar rapidamente dos aniversariantes, se a senhora me permitir. Billy Wilder, que é um grande cineasta, o homem que dirigiu, criou todas as cenas do Quanto Mais Quente, Melhor. Tony Curtis e Marilyn Monroe e Jack Lemmon, né? Todos maravilhosos, grandes atores que fizeram esse filme. Ele era o diretor desse filme, ele era alemão, judeu alemão, que foi para os Estados Unidos e explode como diretor deste e de outros filmes. Mas eu computo eu refuto como o melhor filme dele. Evaristo de Macedo, Chicão Tofani, ex-treinador de futebol brasileiro, ex-futebolista, uma grande personalidade. Evaristo de Macedo tem uma coisa interessante, ele foi um dos primeiros brasileiros a jogar simultaneamente jogou no Real Madrid e no Barcelona também. Conseguiu jogar nos dois. Mas o Ronaldo Nazário também. Agora o Ronaldo Nazário me impressionou hoje na Globo, com muita gordo. O Leitão. Mas ele tá gordo horas. Eu quero te dizer que ele já esteve mais gordo do que ele está. Seu Marni, só para lembrar que o Evaristo foi campeão brasileiro pelo Grêmio como treinador. Hermeto Pascoal, completando hoje 82 anos de idade. O Chris Christopherson, também cantor e ator americano, com a mesma idade, 82 anos. Elmir Deodato, completando hoje 75 anos de idade. Maravilhoso. Tonico Pereira, ator brasileiro. Esse é fora de série, Tonico Pereira. Ele fazia Grande Família e outros ali, né? Completando 70 anos no dia de hoje. O Dalto, cantor aquele também. O Dalton é o cantor de uma música só, né? Mas... Não, você sabe que tem... Mas são poucas. Mas nunca fez sucesso. O muito estranho foi que estourou, né? E ela, Meryl Streep, de aniversário. Esta simplesmente é maravilhosa. Eu li um texto dela aqui. Estou cansada, a essa altura da minha vida, de suportar pessoas chatas, sabe? Eu achei fantástico aquele texto da Meryl Streep. A Lindsay Wagner, atriz americana que fez Mulher Biônica, lembram? Na época da Mulher Biônica. A Cyndi Lauper, também de aniversário hoje, completando 65 anos. O tempo passa para todo mundo. Cyndi Lauper, Cyndi Lauper. 65. Dan Brown, o autor americano do Código da Vinci, completando 54 anos. Esse homem chega ao estrelato com esse livro. Esse livro teve várias semanas como o livro mais lido e mais adquirido. Mas tem outras obras. Ele é o cara que mais vende livros no mundo. No mundo. Se bem que o melhor deles é Anjos e Demônios. Isso, que ele fez Anjos, tem esse livro, tem filme, tem tudo a respeito disso. O Último Inferno. É multimilionário. O Péricles, cantor do Rio de Janeiro, cantor de samba do Rio de Janeiro. Querido, tão a Joelma também, a cantora do Chimbim,
Chimbinha, que não é mais do Chimbinha agora. A Joana Prado. Não pode nem se falar. A feiticeira. A feiticeira. Tá, segue casada com o Vitor Belfort. Que é lutador, Vitor Belfort, que é o grande lutador. Bom, encerrados então os aniversários. Deixa eu contar só uma história curiosa do Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal é genial, né? Ele é um bruxo pra música, ele tira sons de qualquer coisa. E o Hermeto Pascoal, logo que apareceram os samplers, pra quem não sabe o que é sampler é um som que você introduz, grava e passa para um teclado. O teclado passa a reproduzir aqueles sons. Sampler é exemplo, né? Amostra. E o Hermeto Pascoal queria gravar a Sinfonia do Gato. Aí brincaram com ele, vai ser difícil, porque as notas mais graves, o gato tem os sons agudos. Aí ele criou a Sinfonia dos Animais. A Sinfonia dos Animais é o seguinte, ele fazia cada animal produzir um som e ele via qual era a nota daquele som e gravava no sampler. Então ele gravava os vários sons dos animais e estava com dificuldade de conseguir um si bemol. Ele disse, olha, meu gato eu tive que atirar 3 vezes na parede para fazer o si bemol. Porque o gato... Não, é verdade. Maravilha. Ele contou isso numa entrevista para a Leda Nagli, naquele programa que tinha as tardes. Sem censura. Ele disse, olha, o gato não se machucou muito, mas tive que atirar ele 3 vezes na parede para fazer o si bemol. Olha aqui, ó. Numa entrevista à revista Cruzoe, que é fruto do antagonista, o Marcos Valério deu uma entrevista sensacional. Olha aqui, ó, o presídio em clima de Copa e Marcos Valério, candidato a delator, diz, mais segredos revelados. Aqui, o Lula tinha que ter sido exposto lá atrás. O operador do Mensalão, o maior esquema de corrupção do país até a descoberta do Petrolão, se diz arrependido por ter poupado o ex-presidente por tanto tempo. Marcos Valério diz ter certeza de que, se tivesse contado no auge do escândalo tudo o que ele sabia, teria sido morto. Escândalo de compra de votos, que atingiu em cheio o governo Lula. Valério aparecia como consultor da empresa, mas, na verdade, ele era a fonte de um dos mais variados propinodutos que abasteciam o PT. Vale a pena assinar essa revista. Aqui ele fala da rotina dele, na prisão, enfim. Aí, numa das perguntas, foi feita o seguinte... na verdade, a entrevista que ele deu foi para o Rogério Rangel, tá? E a pergunta foi, como é a sua rotina, você ganhou muito... O que viu de mais brutal? O que você viu de mais brutal? E ele diz assim, eu prefiro não comentar, prefiro não contar. Né? O Marcos Valério sabe tudo. Eu vi de tudo. Tem um inquérito sobre isso aqui, aí ele mostra o punho com marcas de deslocamento do osso. Eu escrevi 3 vezes para o ministro Luiz Roberto Barroso. Tem um inquérito sobre isso. Pergunte se esse inquérito andou. Não andou nada. Estou te dando um pequeno exemplo. Meu pulso foi quebrado e isso está devidamente comprovado. Te apresento testemunhas. E por que fizeram isso? Isso é uma história muito complicada. Não vou poder entrar nela com você porque esse assunto está na minha delação. Eu fui intimidado desde que pus os pés lá dentro. Eu vi de tudo e não me peça para te contar. Imagina o que ele tem para contar. E assim, imagina o que ele tem para contar. Ainda teme sofrer represálias? Eu não sei o dia de amanhã. Hoje estou em um local em que todos os presos deviam estar. A minha filha é testemunha. Eu troquei todos os dentes da boca e só agora estou acabando de tratar. Hoje, inclusive, estive no dentista. Arranquei todos os dentes que estavam aqui por cima e tive que fazer implante. Meus dentes foram se perdendo, se contaminando na cadeia. Tá, bem, a parte que ele quer que fique com pena dele não conseguiu, não teve sucesso. É a parte dos... Não, mas tem mais. E que sirva de exemplo, então, que sirva de exemplo para aqueles que fazem escadinha e operam com político, ladrão e bandido, de que sempre que estourar, vai estourar em vocês, viu, seus babacas? Porque figura grande não vai pra cadeia, figura grande se incomoda um pouquinho, daqui a pouco tá solta. Falando em estourar, estourou o nosso horário. E as minhas notícias... Guarda pra segunda-feira. Beijos. Bom final de semana. Até segunda, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos bons sonhos. E cuide-se não no fim de semana pra gente se encontrar na segunda.